Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa aqui da TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um programa Portal Educativo e hoje, atendendo a pedidos, trazendo um tema essencial para todos nós. Como não envelhecer? Parece uma pergunta bastante difícil. Será que ela tem resposta? Pois é. Vamos começar pensando o seguinte. Envelhecer. O que seria o sentido real de envelhecer? Quando você olha para as pessoas, o que você pensa sobre o envelhecimento delas? Quando você olha para você mesmo, o que você pensa sobre o seu envelhecimento? O que é de fato envelhecer? Se eu falasse para vocês assim, afaste-se de pessoas velhas, aproxime-se de idosos. É isso mesmo. Afaste-se de pessoas velhas, mas aproxime-se de idosos, de pessoas mais maduras, de pessoas com experiência de vida. Gente, velho é diferente de idoso. Velho é aquilo que perde a motivação, é aquilo que recai no desuso. Velho é aquilo que vai se cristalizando com o tempo. Velho é aquele sujeito que deixa de lubrificar as suas engrenagens físicas, mentais, emocionais, sociais. Velho é aquele que reclama de tudo. Velho é aquele que não consegue ressignificar a sua vida, se reinventar, se readaptar às coisas, construir e reconstruir, rever conceitos, mudar opiniões, sair da zona de conforto, mudar de lugar. Esse sujeito é velho. Mas nós temos velhos com 15 anos de idade. Nós temos velhos com 20 anos de idade. Agora, o que é o idoso? O idoso é aquele que tem mais de 60 anos. Todo mundo que tem 60, 70, 80 anos é um idoso. Mas muitos idosos não são velhos, porque conseguiram se reencontrar, mesmo nos estágios mais avançados da sua existência. Conseguiram ressignificar a sua percepção de mundo, conseguiram repaginar, fortalecer, recolorir as suas relações emocionais, suas relações sociais, suas relações familiares. Então, os idosos são aquelas pessoas que juntam um nível de experiência, que trazem uma vivência de vida mais ampla do que a nossa, do que a maioria das pessoas. Idoso é aquele que acumula expertise, que vai se tornando um grande surfista da vida, passando pela crista da onda, se mantendo de pé, fazendo manobras. Esse é o sujeito maduro. E, de fato, a grande maioria dos idosos traz em si uma maturidade muito grande e um conhecimento de vida que muitos não têm. Deveríamos valorizar os nossos idosos como fazem os orientais, porque olham para eles não pela sua carapaça física, olham para eles não valorizando a sua condição de trabalhador, né, de produtores braçais, mas olham para o idoso como aquele que traz uma bagagem ampla de conhecimento, de vivências, de experiências,
aquele com os quais nós podemos aprender muito. Aqueles através dos quais nós podemos evitar muitos problemas nas nossas vidas. Porque eles podem, pela partilha das suas experiências, nos levar à evitação de muitas situações que eles passaram e foi ruim e que a gente não necessariamente ou não obrigatoriamente precisamos passar. Então, de fato, o idoso não necessariamente precisa ser velho. E o velho não necessariamente é uma pessoa de idade avançada. Quando a gente entende que nós temos uma estrutura física que é formada por vários processos bioquímicos, biológicos, físicos, orgânicos, que nós temos um metabolismo que precisa ser esse processo de construção, desconstrução, porque o nosso corpo faz isso o tempo todo. Ele retira coisas indesejáveis, ele coloca coisas que precisam se renovar. Ele vai repaginando as nossas células, os nossos processos, ou as nossas substâncias. Isso é o metabolismo. Então, nós temos essa estrutura física que obrigatoriamente vai envelhecer. Não há para onde fugir. Obrigatoriamente ela vai envelhecer. Mas nós temos uma estrutura mental que comporta as nossas reações mentais, neuropsíquicas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos comportamentos. Isso é a nossa estrutura mental. Esta não precisa envelhecer. Ela pode amadurecer, ela pode se desenvolver. Talvez você fique um pouco mais careta com a idade, ok. Talvez um pouco mais cauteloso ou um pouco mais medroso, tudo bem. Mas isso é maturidade, não envelhecimento. Se você deixa de fazer as coisas por medo, é porque você está velho. Se você deixa de sentir prazer nas coisas porque você não pode fazer do mesmo jeito, isso é velhice. Se você se desencanta com a vida, isso é velhice. Porque a idade passou, aí sim. Aí a gente está falando do velho. Mas você pode estar com uma idade avançada, você não vai conseguir jogar 90 minutos de futebol, como muitos jogadores que foram atletas, mas você vai conseguir ser um bom técnico e passar a sua experiência. Você vai fazer parte de uma equipe, você vai ser um comentarista, porque você tem ali aquela expertise, aquela vivência. Então, aquele que traz a maturidade não pode se confundir com aquele que está envelhecendo, que está velho, que a engrenagem está enferrujada, que não consegue se reconfigurar na vida, não consegue perceber que a vida ela se renova, as coisas se modificam. Ou vocês acreditam que aquele sujeito que era velho há anos atrás, hoje pode ser considerado até como idoso? Então, assim, o próprio conceito de velhice, de envelhecimento, ele vai mudando ao longo do tempo e da história. Não há uma estagnação. A história vai nos mostrando que ser velho não é a mesma coisa nos diversos lugares do tempo cronológico ou da história.
Vejamos alguns exemplos. Se você for pegar um livro sobre o bom envelhecer de 50 anos atrás, você tinha algumas orientações, algumas diretrizes. Se você pegar hoje um livro sobre o bom envelhecer, né? Sobre o processo de envelhecimento, sobre o que é ser idoso, o que não é, você vai ver totalmente diferente. Pega um sujeito com 60, 70 anos atrás, há 80 anos atrás, no início do século passado. Pega um sujeito hoje com 60, 70 anos, você vai ver uma diferença colossal. Então, o próprio processo, a ideia de envelhecimento, ela vai mudando de acordo com o tempo, com a cultura, de acordo com o contexto social. E hoje, a gente precisa entender que velho não é a mesma coisa que idoso ou que maduro. Se o idoso, que é quem tem uma idade um pouco mais avançada, ele está mais para o lado da maturidade, da experiência, da vivência. O velho, ele está mais para o lado da desistência, da paralisação, da estagnação, da viscosidade da sua energia vital. Então, essa diferença é fundamental. Por isso, comecei a nossa conversa falando: afaste-se de pessoas velhas, aproxime-se de idosos, aproxime-se dos sujeitos que se permitiram amadurecer, que viram na vida uma oportunidade de juntar experiências e de buscar experiências também. Então, isso é muito, muito interessante a gente conseguir fazer essa diferença. E quando a gente chega na velhice, a gente começa na fase de idoso, né? A gente começa a perceber que tudo mudou. As coisas mudaram muito, né? Hoje, quem tem 70 anos pegou uma época em que ninguém tinha celular, não existia celular. Aliás, gente, espera lá, diga-se de passagem, eu que nasci no início da década de 80, né, sou de 81, o celular só vai aparecer na década de 90. Então, via de regra, todos nós, ou a maioria de nós, percebe e entende que a mudança dos últimos 30 anos ela foi colossal. A gente se viu numa estrutura e num contexto de vida absolutamente diferente desse que a gente hoje vive e convive. Nós não tínhamos essa velocidade das coisas. Então, é natural que hoje muitos idosos ainda não tenham conseguido se adaptar totalmente a essa era tecnológica, a essa era da rapidez, a essa era da liquidez, né? Tudo é muito líquido, a essa era das múltiplas demandas. Essa adaptação ela não é tão fácil, mas uma parte muito considerável já se adaptou plenamente, outra parte muito considerável está em processo de adaptação. Isso é fantástico. Poucos de nós conseguiriam o feito tão interessante de conseguir conquistar essa capacidade de adaptação tão profunda que os idosos tiveram que ter. Ou seja, aqueles que têm mais de 60 anos e que já eram adultos quando se iniciou a era tecnológica digital e a era da internet, que foi na década de 90, que isso realmente começou a se expandir,
em especial aqui no Brasil, esses idosos, que hoje têm mais de 60 anos, são verdadeiros experts em viver, porque tiveram que fazer uma adaptação, uma modificação de vida, uma plasticidade ali fabulosa. E estão vivendo, e estão entre nós aqui, também conversando com a gente nas redes sociais, passeando com a gente nos diversos veículos automotores, inclusive elétricos, estão consumindo, estão olhando a vida também através das lentes e das redes, e estão reinventando coisas, estão fazendo TikTok. Então, olha que coisa fabulosa, mesmo com uma mudança tão profunda. Porque, gente, como eu falei agora há pouco, se você pega uma realidade de 30, 40, 50 anos atrás, a coisa era muito diferente. E, inclusive, o conceito de velhice. Tem dois exemplos que eu quero dar aqui para vocês que são bastante interessantes para ilustrar o que eu estou falando. Tem uma música de um cantor sertanejo chamado Sérgio Reis. E ele ou cantor caipira, né? O sertanejo muita gente usa para o pessoal, né? Mas independente da classificação, ele é um cantor muito famoso aqui no Brasil, e ele teve uma música mais para o início da carreira dele, que ele cantava, que era Panela Velha é que faz comida boa. E essa música, né, ele cantava referindo-se a uma mulher, que ele, que era mais novo, se relacionava com uma mulher, né, e tal, e ele dizia que já não importa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Na realidade, gente, ele devia ter talvez uns 30 e poucos anos, na época, e a mulher tinha 40 e poucos. Então, olha só, uma mulher de 40 e poucos anos naquela época, ou 38, não sei, né, era assim, mais velha do que ele, talvez uns 10 anos, 8 anos, e era considerada coroa. E não só coroa, era considerada velha. Panela velha é que faz comida boa. A minha avó falava que na família dela, as mulheres que chegassem aos 26, 27, 28 anos sem casar, eram consideradas mulheres velhas, passadas, que tinham ficado para titia. Semente que não tinha frutificado, que não tinha semeado. Então, olha só a diferença de perspectiva, de visão. Então, esse exemplo do Sérgio Reis é muito bom esse exemplo, né? Mas tem um outro que também é bastante interessante, que uma reportagem que eu li antiga, né? Numa revista, isso agora recentemente, deve ter alguns anos, que eu peguei umas revistas dos meus pais, né? E fui folhear, né? Depois que meus pais morreram. Eu peguei aquelas coisas, fui folhear, peguei uma revista de mais ou menos, talvez, uns 35, 40 anos atrás, e tinha uma reportagem assim, carro desgovernado atropela uma velhinha. Carro desgovernado atropela uma velhinha. Gente, a velhinha, ela tinha 44 anos. É o que estava na reportagem. Depois, né, eu li curiosamente a reportagem, e a velhinha tinha 44 anos. Uma velhinha. Uma velhinha. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a questão paradigmática. Por isso que eu estou fazendo essa distinção entre o que é velho e o que é idoso. Porque, na realidade, eu acho que o conceito atual é que nem a idade deve ser capaz de nos colocar na condição de velho. Ou seja, daquilo que perdeu o uso, daquilo que saiu da moda, saiu da sua potência, que perdeu a sua potência,
né, daquilo que não produz mais, daquilo que não é mais criativo. Porque, veja bem, se a gente pensa em potência, a gente está falando de criatividade. Potência é aquilo que cria, aquilo que está por vir, aquilo que é potente. Então, se no idoso a gente enxerga aquilo que é potente, ou seja, potente de existente, de existência, no velho a gente olha para o potente desistente, ou seja, ele é um potencial desistente. Aquele que se encara como velho, aquele que envelhece mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, fatalmente ele vai ser um desistente e não um potente de existência, um potente existente. Ele vai ser um potente desistente, porque ele vai se colocar na condição daquele que tudo tá bom, não tenho mais perspectiva, não quero mais nada, não, tudo é aquela coisa da mediocridade existencial, né? Que é muito relacionado a essa ideia do velho, da velhice mental. Ao passo que a idade, ela passa. E isso pode ser algo bom ou algo ruim. Aí depende de cada sujeito. Quando a gente analisa, por exemplo, tem uma música bacana do Arnaldo Antunes, né? Que ele fala exatamente nisso. Ele fala, a música é Envelhecer, né? Então ele explora muito essa coisa da potência do envelhecer. O envelhecer numa perspectiva bacana, uma perspectiva potente, criativa, positiva, produtiva. Nelson Rodrigues também, né? Ele que trouxe todo aquela literatura voltada para a vida cotidiana, né? A vida como ela é, né? Essa coisa que rasga na carne. Nelson Rodrigues falava, envelheça. Mas no sentido que ele dá no envelhecer, não é de você ficar velho, é de você se permitir amadurecer. Envelheça no sentido de amadurecimento. Amadureça. Viva a vida, junte essas experiências. Porque isso, na realidade, não ocupa espaço. Isso não ocupa espaço. A nossa mente é infinita. Ter experiências é algo fantástico. Ter lembranças, ter história é algo fantástico. Depender da sua história, retroceder permanentemente a sua história, parar na sua história, não. Ter história, ter experiência, ter vivência, ter memória, fazer disso ingredientes para novas receitas é fabuloso. Mas gozar com algo que já passou, com isso que ficou cristalizado num espaço de tempo que não se presentifica mais, não é bom, não é saudável. Isso é envelhecer, ficar velho. Mas o envelhecer rodriguiano, né, e que traz essa ideia da evolução, é o envelhecer da maturidade. Ou seja, avançar na idade, tornar-se idoso, juntar história, mas não ficar parado nela. Então, acho que isso é uma mudança muito grande. Tem uma propaganda que eu vi esses dias de uma empresa aérea que eu achei fantástica, que diz o seguinte: se o tempo voa, decole.
E eu acho que é bem por aí. Se o tempo voa, decole, porque se você ficar ali parado no chão, se você não alçar voo, o tempo está passando. Não dá para rodar o relógio para trás. Não dá para paralisar o relógio também. Isso é ficção científica ou é morte. E, na realidade, o conceito de morte não é um conceito só de morte física. Porque quando você paralisa o seu tempo emocional, você também morre psicologicamente. Se você vai estagnar, se você chega a um estado de estagnação do seu tempo emocional, da sua vivência emocional, da sua construção emocional, fatalmente você está morto. Pelo menos enquanto durar aquela estagnação. Então, de fato, se o tempo voa, decole. Se o tempo voa, decole. Vai alçar voo, vai explorar terrenos, vai vivenciar novos ares, vá para outras atmosferas. Atravesse fronteiras. Atravesse a fronteira do seu preconceito, atravesse a fronteira da sua dificuldade de lidar com a diferença, atravesse a fronteira da sua exclusão, atravesse a fronteira do seu engessamento, do seu enquadramento, atravesse as fronteiras das suas limitações. Respeite os seus limites, mas não as suas limitações. Limite é uma coisa, limitação é outra. Limite é aquilo que você deve entender que é o ponto final. Limitação é aquilo que você se impõe e acredita que não pode. É importantíssimo você ter limites na vida. Saber até onde dá para ir. Saber que você não pode tudo. Que você não sabe tudo. Que você não é melhor do que tudo e do que todos. Isso é limite. Limitação é você deixar de acreditar em você. É deixar de tentar. É deixar de transpor aquilo que foi difícil em algum momento. É você achar que você não pode, que você não tem aquela potência, de que você não consegue. Deixar de pedir ajuda, deixar de procurar saber, de conhecer, de mergulhar no conhecimento, nos saberes. Isso é limitação. Então, o velho é aquela pessoa que se torna indesejável. O idoso não, gente. O idoso não é indesejável. O idoso deseja. Porque ele deseja. O idoso hoje, esse idoso que a gente está falando aqui, que a gente está defendendo aqui, ele deseja. Ele quer mais, ele quer ir além, ele quer descobrir. Então, antes do nosso intervalo, eu vou deixar uma frase aqui para a gente voltar no final, fazendo aqui um pupurri de tudo que a gente falou e chegando a uma conclusão surpreendente que eu quero que vocês acompanhem comigo. Mas eu deixo aqui a frase de Michel Foucault, que ele diz o seguinte: vamos sacudir a existência. Vamos sacudir a existência. Sacudindo a existência, você deixa de caminhar para a velhice e passa a caminhar para a maturidade. Você vai juntando idade, juntando experiência, mas não fica velho, né, gente? Não vai cristalizar a sua engrenagem vital. A gente volta já já. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá,
A única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernani do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7. Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Estamos de volta aqui com o nosso programa Portal Educativo, hoje falando sobre envelhecer. Será que tem como não envelhecer? Foi isso que a gente tem explicado aqui. Envelhecer é diferente de amadurecer. Ficar velho é enferrujar as engrenagens da vida, da sua vitalidade, da sua energia, da sua perspectiva. Mas juntar idade, gente, o tempo passar, juntar experiência, ficar idoso é natural e pode e deve ser muito bom. Essa é a ideia que a gente está trazendo aqui hoje. Agora, você já imaginou se você pudesse voltar a 20, 30, 10, 40 anos atrás com a cabeça que você tem hoje? Como é que seria isso? Como é que você se comportaria diante daquelas experiências que você passou? Como é que você reagiria? Será que você terminaria aquele relacionamento? Ou trocaria de emprego? Ou mudaria de cidade? Ou vestiria aquelas roupas? Ou falaria daquela forma, usaria aquele linguajar? Você cometeria os mesmos atos? Você seria da mesma forma? A sua personalidade, a sua reação a cada coisa, será que seria a mesma coisa ou não? Pois tem um filme que traz curiosamente essa inversão do tempo e da evolução do ser humano. Um filme de 2008 chamado O Curioso Caso de Benjamin Button, onde ele traz essa perspectiva, onde o personagem principal ele vai voltando o tempo, mas a cabeça dele continua a mesma, até que ele volta a ser um bebê. Aquilo mistura uma ficção com filosofia. A ficção, porque de fato isso não é possível, você fazer o processo inverso ao envelhecimento físico. Mas isso traz para a gente uma perspectiva de reflexão sobre como é que nós envelhecemos. A gente envelhece celularmente, os nossos músculos, os nossos neurônios, os nossos ossos, os nossos órgãos, a nossa pele, mas a gente acaba envelhecendo também as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Será que isso precisa ser proporcional? E aí vem uma frase do padre Antônio Vieira, que ele de vez em quando cita nas falas dele, que ele fala assim: o peixe morre pela cabeça. A primeira parte que apodrece no peixe é a cabeça. Você pega um peixe, ele deixa ele ali morto, ele vai apodrecer pela cabeça. É a primeira parte que apodrece.
e é também a do ser humano. Porque a nossa mente, gente, vocês já pararam para pensar que a nossa mente comanda o nosso cérebro e o nosso cérebro comanda o nosso corpo? Rapaz, você pode acelerar ou desacelerar o seu coração. Começa a falar de um assunto que te deixa muito chateado, que te deixa muito nervoso, que te deixa muito ansioso. E eu faço um desafio a você. Vamos monitorar o seu batimento cardíaco, sua frequência cardíaca. Vamos monitorar a sua frequência respiratória, você também comanda o seu pulmão. Vamos monitorar a sua pupila, você comanda também isso. Porque o sujeito, quando ele fica muito nervoso, ativa o sistema simpático, que de simpático, diga-se de passagem, não tem nada. Ele vai começar a transpirar, o sangue vai começar a girar mais rápido, o coração a bater mais acelerado, a respiração fica ofegante, a pupila dilata para conseguir captar todos os estímulos luminosos. Os poros se abrem para ficarem mais sensíveis a todos os estímulos táteis e por aí vai. Isso tudo a nossa mente comandando o cérebro e comandando o corpo. Então, peraí, faz sentido que de fato o peixe apodrece pela cabeça? Porque de fato a nossa mente ela pode trazer um novo sentido, uma nova perspectiva a isso que a gente chama de envelhecimento. Ou seja, não é preciso envelhecer. Você pode amadurecer, você pode se tornar idoso sem envelhecer. Você amadurece. Você vai... Não adianta que você não vai ter o mesmo comportamento adolescente. Ah, então eu posso voltar a ser adolescente. Não, pera lá, gente. Não é disso que a gente está falando. A mente adolescente ela é própria de uma quantidade limitada de experiências. Ela é própria de uma fase de explosão hormonais. Ela é própria de uma fase de vivências mais imediatistas. Mas você pode ser um jovem. Você pode ser um jovem aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80. E principalmente se você conseguir identificar duas coisas que eu acho muito importantes, tá? Quando você consegue perceber que você teve uma boa versão de você mesmo, você está construindo uma boa versão de você mesmo, e que você está trabalhando o desapego, você está se desapegando daquilo que não te faz bem, você está se desapegando dos pesos desnecessários, você está se desapegando das pessoas tóxicas, você está se desapegando do trabalho excessivo, das coisas excessivas, você está se desapegando do desequilíbrio, dos excessos. Você está amadurecendo, mas você está rejuvenescendo. E quando você está construindo uma boa versão de você mesmo, você consegue olhar para você e falar assim, cara, eu gosto do que eu vejo, eu gosto de quem eu fui, eu gosto do pai que eu fui, né, do marido, do namorado, do amigo, do profissional que eu fui, que eu sou. Eu gosto da pessoa, das ideias que eu construí, das ideias que eu defendi, do sujeito social que eu fui, do vizinho que eu sou, que eu fui. Ou seja, quando você consegue perceber uma boa versão de você mesmo. E quando você consegue chegar a uma etapa, uma fase efetiva de desapego. Ora, se você consegue chegar aí, naturalmente você vai criar uma valuation, né? Esse valor que hoje se fala muito no mundo do empreendedorismo, dos negócios, né? A valuation, esse valor, ele também tem que estar aqui, voltado para você mesmo. Quando você consegue estabelecer efetivamente essa valuation de si, você consegue ser jovem, você deixa de ser velho ou não envelhece. Porque esse seu valor,
é aquilo que vai te motivar para viver. E aí você, compreendendo e observando essa valuation própria de si, você consegue também ter a melhor companhia para o resto da sua vida, que é você mesmo. Quem que você vai levar para o resto da vida com você mesmo? Com certeza, sem nenhuma dúvida, você. A sua companhia certeira até o final da sua vida é você mesmo. Então, poxa, você quer ser um velho ou ser uma pessoa experiente, madura? Você quer ser uma pessoa que tem expertise em viver ou quer ser uma pessoa que desistiu de viver? Ou seja, quem você se tornou? E aí vale a pena até revisitar a criança que vive dentro de você. Porque a juventude, ela precisa resgatar um pouco dessa coisa da criança. A criança, ela traz essa perspectiva de flexibilidade das coisas. A criança traz essa avidez pelo aprendizado, pela mudança, pela evolução, pela conquista. É isso que a criança quer. Por que o idoso também não pode ser um pouco criança nesse aspecto? Então vamos cuidar um pouco dessa criança que existe em nós. Vamos valorizar a nossa valuation de si para que possamos ser jovens. E aí sim a gente não vai envelhecer. Eu comecei o programa falando isso, vou terminar falando isso. Como não envelhecer? Não envelhecer é um processo de aceitar o seu acúmulo de idade. É um processo de extrair da sua maturidade, da sua experiência, o seu lado positivo, propositivo, criativo e recreativo. É você se permitir se ressignificar como sujeito. E dessa forma, efetivamente, você vai conseguir não se tornar um velho, não envelhecer, mas amadurecer e se tornar um idoso, uma pessoa experiente e que terá muito a contribuir para esse mundo tão carente de pessoas mais jovens, idosas e menos velhos de mente e de psiquismo e de emoção. Então, deixo aqui no final desse programa de hoje um convite para você. Amadureça, junte idade, mas não envelheça, não cristalize a sua engrenagem de vida. Estamos chegando a mais um programa, um final do programa Portal Educativo. Semana que vem estamos de volta aqui na TV Ondas Play. Aqui você assiste o que você quer assistir. Você vê o que você quer ver. Então continue com a gente, vem com a TV Ondas Play. Um abraço, até semana que vem. Você viu na TV Ondas Play, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.